Gênesis, capítulo 25. Outros descendentes de Abraão. Abraão casou com outra mulher, que se chamava Quetura, e ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Jocsã foi o pai de Seba e de Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assureus, os Letuseus e os Leumeus. Os filhos de Midian foram Efa, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas deu presentes para os filhos das suas concubinas. E antes de morrer, separou-os de Isaque e mandou que fossem morar na terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos. Ele morreu bem velho e foi reunir-se com os seus antepassados no mundo dos mortos. Os seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, que fica a leste de Manre, no campo de Efron, que era filho de Zoar, o Eteu. Este era o campo que Abraão havia comprado dos Eteus. Abraão e Sara foram sepultados ali. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele, que morava perto do poço daquele que vive e me vê. Ismael, o filho de Abraão e de Agar, a escrava egípcia de Sara, foi pai dos seguintes filhos por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho, e em seguida, Quedar, Abdel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. São esses os 12 filhos de Ismael. As suas terras e os seus acampamentos receberam os nomes deles. Cada um era chefe da sua própria tribo. Ismael tinha 137 anos quando morreu, indo reunir-se assim com os seus antepassados no mundo dos mortos. Os descendentes de Ismael viveram na região que fica entre Avilá e Sur, a leste do Egito, ao longo da estrada que vai para a Assíria. Eles viviam separados dos outros descendentes de Abraão. Esta é a história de Isaque, filho de Abraão. Isaque tinha 40 anos quando casou com Rebeca, filha de Betuel e irmã de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filhos, e por isso Isaque orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele, e Rebeca ficou grávida. Na barriga dela havia gêmeos, e eles lutavam um com o outro. Ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus, o Senhor, e ele respondeu: no seu ventre há 2 nações. Você dará à luz 2 povos inimigos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Chegou o tempo de Rebeca dar à luz, e ela teve 2 meninos. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo, como um casaco de pele. Por isso lhe deram o nome de Esaú. O segundo nasceu agarrando o calcanhar de Esaú com uma das mãos, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca teve os gêmeos. Os meninos cresceram. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado, que gostava de ficar em casa. Isaque amava mais Esaú porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo, muito cansado, e foi dizendo: estou morrendo de fome. Por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha aí. Por isso puseram em Esaú o nome de Edom. Jacó respondeu: sim, eu deixo. Mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Esaú disse: está bem, eu estou quase morrendo. Que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Então jure primeiro, disse Jacó. Esaú fez um juramento, e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu pão e o ensopado. Quando Esaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho. A Teologia de Gênesis, capítulo 25. Gênesis 25. Os últimos dias e os 2 caminhos. O capítulo 25 funciona como ponte entre gerações, encerrando a história de Abraão e introduzindo o conflito entre Jacó e Esaú. Abraão, agora com 175 anos, casa-se com Quetura e tem 6 filhos, demonstração de que a vitalidade da promessa ultrapassa Sara, mas deu tudo o que possuía a Isaque. Aos filhos das concubinas deu presentes e enviou-os para a terra oriental, afastando-os de Isaque. A morte de Abraão é descrita com solenidade. Expirou em boa velhice, avançado em anos.
Isaque e Ismael sepultam-no junto a Sara na caverna de Macpela, momento de reconciliação póstuma entre os meio-irmãos. Deus abençoa Isaque, que passa a habitar próximo a Beer Lahai, poço do vivente que me vê, onde o anjo encontrara Agar. A genealogia de Ismael cumpre a promessa de 12 príncipes, according to suas tribos. Sua morte, aos 137 anos, fecha seu ciclo com a frase "ele morreu", contraste com Abraão, que foi congregado ao seu povo. A narrativa, então, concentra-se em Isaque e Rebeca. Após 20 anos de esterilidade, eco da aprovação de seus pais, Isaque intercede intensamente por sua esposa. Deus responde concedendo gêmeos que lutavam um com o outro dentro dela. A profecia divina é decisiva. 2 nações há no teu ventre, o mais velho servirá ao mais moço. O nascimento revela caráter através de aparência. Esaú, peludo, sai vermelho e cabeludo. Homem da terra Jacó, suplantador, segura o calcanhar do irmão, homem da astúcia. A cena do guisado encapsula todo o conflito. Esaú, faminto, despreza sua primogenitura por um prato de lentilhas. Jacó, calculista, exige juramento. O veredito final é devastador. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Significado teológico: a eleição soberana. Deus escolhe Jacó antes do nascimento. A tragédia da visão curta. Esaú troca o eterno pelo temporal. A esterilidade como espaço para milagre. A oração de Isaque move Deus. A bênção que ultrapassa a morte. Abraão gerou nações mesmo após Sara, paralelos importantes. Ismael e Jacó, ambos lutadores. Ismael. Deus ouve, mas um é rejeitado, o outro eleito. A primogenitura rejeitada. Esaú repete o erro de Ismael ao subestimar herança espiritual. Ecos da redenção. A luta no ventre prefigura o conflito entre carne e espírito. O guisado de lentilhas antecipa a troca do prato de porcos pelo filho pródigo. A intercessão de Isaque mostra que a oração muda destinos. Gênesis 25 ensina que as escolhas revelam o coração. Esaú não perdeu a primogenitura por um prato de comida, mas por valorizar o efêmero acima do eterno. Jacó não a conquistou por esperteza, mas porque valorizava o espiritual, ainda que por métodos distorcidos. A lição ecoa através dos séculos. Muitos herdeiros legítimos perdem heranças por desprezo, enquanto os famintos de Deus suplantam barreiras para herdar promessas. A graça soberana não anula a responsabilidade humana. Revela que até nossas falhas servem aos propósitos daquele que escreve reto com linhas tortas. Obrigado por acompanhar a leitura de hoje. Que a palavra de Deus continue fortalecendo a sua vida. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o próximo capítulo, que será postado amanhã às 18 horas. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.